a mais uma unidade de estudo que vai tratar ainda das taxas. Afinal, o imposto é um tributo de natureza não vinculada? Para responder essa pergunta, preste atenção nesta aula que começa agora. Vamos lá? Bons estudos! Olá, vamos nessa, continuando aí na nossa terceira UE sobre taxas. Estamos tratando das taxas de poder de polícia. Verifique o que eu estava dizendo na UE passada, que hoje, né, as provas de concurso público na área tributária, a prova de juiz federal de 2011 do TRF da 4ª Região, disse que o conceito aristotélico de isonomia ou de igualdade é incompleto, é equivocado para fins de direito tributário, ou seja, aquilo que todo mundo fala de boca cheia, tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual, é incompleto para o mundo tributário. E não basta isso para se observar o princípio da isonomia. Também temos que observar a pertinência constitucional. Então, voltamos aqui para a questão do conceito de taxa de poder de polícia. Vimos, tem que ser um poder estatal, fundado na lei, em defesa da propriedade e da liberdade, em razão do interesse público e que tenha fundamento no princípio da isonomia ou igualdade. Dito isso, meus amigos, temos aí que entender o que significa exercício regular do poder de polícia. É necessário a prestação pelo órgão, a prestação pelo órgão para fins de cobrança da taxa de poder de polícia, ou seja, sempre que se for cobrar a taxa de poder de polícia, deve existir o exercício do poder de polícia, o exercício explícito do poder de polícia, ou basta que esse exercício seja feito uma vez? Basta que exista o órgão administrativo que preste o serviço. Vamos ver agora o que significa isso. Então, vamos partir primeiro do conceito legal de exercício regular do poder de polícia. Isso cai demais em concurso público. Veja, esse conceito está no artigo 78, parágrafo único do nosso querido Código Tributário Nacional. O que é que diz o Código Tributário Nacional para fins de conceito legal de exercício regular do poder de polícia, que deve ser prestado por órgão competente, ou seja, o órgão deve ser competente segundo os termos legais, deve ser observado o devido processo legal, ou seja, deve ser observado o procedimento previsto no texto de lei para fins de cobrança da taxa de poder de polícia e que essa atividade é discricionária. Perceba que nossos alunos, né, isso é muito comum, pensam que, em razão do artigo 3º do Código Tributário Nacional, afirmar que o tributo deve ser cobrado por uma atividade administrativa plenamente vinculada, em razão do artigo 142, parágrafo único do CTN, falar que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, pensam e erram quando se trata de exercício regular do poder de polícia. Aqui não estamos falando da cobrança do tributo em si, estamos falando do exercício do poder de polícia pelo ente estatal. É claro que esse exercício tem que ser baseado no devido processo legal, deve ter órgão competente, mas segundo o CTN é uma atividade discricionária. Claro que essa atividade discricionária, essa discricionariedade não quer afirmar que deve existir aqui a não observância da lei. Não, deve-se observar o processo legal e que essa discricionariedade deve ser observada segundo o interesse público primário e não o interesse de cada governo. Então veja, órgão competente, observado o devido processo legal e a atividade é discricionária. Dito isso, meus amigos, há um tema que vem sendo muito cobrado em concurso público, que é a questão da taxa de fiscalização e funcionamento das atividades empresariais, das atividades de comércio, aquela chamada
taxa de fiscalização, localização e funcionamento dos estabelecimentos empresariais ou estabelecimentos comerciais. Perceba que a súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça afirmava que essa taxa de fiscalização, essa taxa de funcionamento, essa taxa era ilegal, segundo a súmula 157 do STJ. Todavia, essa súmula foi revogada. Ou seja, essa súmula foi revogada. Então caiu no concurso agora do final de 2012 uma pegadinha no concurso de juiz de direito, dizendo o quê? Segundo entendimento sumulado do STJ, a taxa de fiscalização, funcionamento do estabelecimento empresarial é ilegal. Muitos alunos marcaram um verdadeiro. Só que era uma pegadinha, porque não é mais entendimento sumulado. Isso aí foi desde o início de 2003, já não era mais entendimento. Por quê? Porque a súmula foi revogada, a súmula está ultrapassada. Por que essa súmula foi revogada? E essa súmula dizia o quê? Que essa taxa de fiscalização, localização e funcionamento do estabelecimento era ilegal. Por que ela foi ultrapassada? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu de forma diversa. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa taxa de fiscalização e essa taxa de localização e funcionamento dos estabelecimentos empresariais é legal e constitucional. Qual era a discussão aí sobre a taxa? É se era essa taxa existia o exercício regulado do poder de polícia. Por quê? Porque quando a pessoa vai registrar o estabelecimento, ela vai no órgão público, registra o estabelecimento. Há aí o exercício do poder de polícia. Agora, todo ano é cobrada a taxa, mas todo ano vai o poder público estatal ao estabelecimento verificar esse funcionamento? É claro que não. Por que é claro que não? Porque há uma incapacidade do poder público de ir em todos os estabelecimentos. E por isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que basta que exista o órgão administrativo fiscalizador para se cobrar a taxa. Não é necessário que de tempos em tempos esse órgão do poder público vá em loco verificar o funcionamento. Por quê? Porque esse exercício pode ser implícito. Então, em resumo, o que eu quero dizer, a súmula 157 do STJ foi revogada, que dizia que era ilegal essa taxa de fiscalização e funcionamento. Essa taxa de fiscalização, localização e funcionamento, por que ela foi revogada? Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que ela é constitucional e é legal, porque há o exercício regulado do poder de polícia. E segundo o Supremo Tribunal Federal, basta a existência do órgão administrativo. Basta a existência do órgão administrativo para a cobrança da taxa. Vejamos aqui, meus amigos, basta a existência do órgão administrativo, não é necessário que de tempos em tempos vá o poder público estatal fiscalizar aquele estabelecimento empresarial. Veja o que diz o Supremo Tribunal Federal. Veja aqui, o ministro César Peluso, ele é muito claro a respeito do tema. Olha o que diz, palavras do ministro César Peluso, quando analisou o caso, e é um entendimento hoje consolidado do Supremo Tribunal Federal. Apesar do César Peluso estar aposentado, todos os ministros, houve agora o acompanhamento e o Supremo vem decidindo dessa forma. O que é que ele diz? A administração já exerce o poder de polícia no momento da autorização do funcionamento do estabelecimento empresarial. Ou seja, autorizou uma vez, já há o exercício do poder de polícia. Não é necessário que vá sempre ao órgão, ou vá sempre ao estabelecimento. Basta a existência do órgão. Aí diz o ministro, o poder de polícia já está implícito na autorização do uso da propriedade privada. Não é sequer necessário que um agente estatal vá ao local para que se efetive esse poder de polícia. Então não é necessário que o agente vá de estabelecimento em estabelecimento. Basta que exista o órgão administrativo. E aí diz o Supremo Tribunal Federal, não pode o contribuinte furtar-se, ou seja, esquivar-se
a exigência tributária sob a alegação de o ente público não exercer a fiscalização devida, não dispondo sequer de órgão incumbido desse mistério, sendo, pois, irrelevante a falta de prova efetiva do exercício do poder de polícia. Então, basta que exista o órgão administrativo. Veja um exemplo claro. A taxa de fiscalização ambiental cobrada pelo IBAMA é uma taxa de poder de polícia e, veja, o IBAMA está sempre fiscalizando, está indo de empresa em empresa que faz, né, a atividade de desmatamento? Não. Né? O IBAMA, que é uma autarquia federal, ela fiscaliza, existe o órgão, fiscaliza na medida do possível. Né? Ela autoriza o órgão, a empresa a funcionar, né? Fazer aquele tipo de atividade, mas, né, não necessariamente vai e sempre faz a fiscalização. Ou seja, um agente do IBAMA, um servidor público do IBAMA vai em cada empresa, não é necessário. Basta a existência do órgão administrativo. Dito isso, vamos resolver aqui algumas questões sobre o tema. Veja aqui, né, essa questão aqui da ESAF considerou como corretos os seguintes enunciados. Veja, o poder de tributar é prerrogativa do poder público, que o faz para custear suas ações no interesse da sociedade. A fiscalização tributária implica exercício do poder de polícia e somente mediante a atividade administrativa pode ser exigido o pagamento de tributo. Veja, o que ele quis dizer aí? Poder de polícia é prerrogativa do poder público, não pode ser exercido pelo particular e deve, né, ser exercido mediante essa atividade administrativa estatal, ou seja, é um tributo vinculado, é um tributo contraprestacional. No caso da taxa de fiscalização e funcionamento dos estabelecimentos empresariais, você viu que já houve o exercício no momento que há autorização, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, essa taxa de fiscalização e funcionamento é constitucional. Veja aqui o segundo item. A atividade de tributação é prerrogativa do poder público e deve ser exercida mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja que aqui, né, foi uma pegadinha do nosso querido examinador. Veja que ele está se referindo à atividade de tributação. Se ele estivesse se referindo à atividade de poder de polícia, você vai no artigo 78, parágrafo único, e você vai verificar no artigo 78, parágrafo único, que o poder de polícia, ele é uma atividade discricionária. Mas aqui estamos nos referindo ao artigo 3º do CTN. Estamos nos referindo ao artigo 142, parágrafo único. Ok? Então veja que aqui a atividade é de tributação. Veja outra questão aí de concurso público. O poder de polícia, quem seja a cobrança de taxa, considera-se regular quando desempenhado pelo órgão competente e nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Um enunciado de acordo com o artigo 78, parágrafo único, um enunciado perfeito, está se referindo à atividade de poder de polícia, por isso este enunciado é correto. Nos vemos daqui a pouco, um forte abraço.